Olá, turma, tudo bem? Vejam só, corrigi a redação de vocês, lancei as notas lá no portal. Eu acredito que vocês já viram a devolutiva, né? As, a- as pontuações, né? As observações que eu coloquei, os pontos positivos que alguns, né, alcançaram, né? E também aquilo que nós devemos melhorar para alcançar a nota máxima no Enem, certo? Como de costume, eu elaborei uma redação padrão para poder explicar, né, a proposta de redação e dar uma resposta objetiva àqueles que ficaram com dúvidas sobre como deveria ser a produção desta redação, certo? Então, nós temos aqui o tema: impactos do isolamento social na saúde mental dos idosos durante a pandemia, ok? E é, eu gostei muito desse tema e eu achei interessante e é um possível tema para o Enem, certo? É uma aposta para o Enem. Observe que o Enem ainda não cobrou em nenhuma das suas edições algo relacionado ao idoso, certo? Uma prova, um tema de redação sobre o idoso. Então, essa seria uma possibilidade, uma oportunidade para o Enem assim fazer. Aqui eu trago a proposta de redação propriamente dita, certo? Vamos analisar um pouquinho os textos motivadores. Eu resolvi, como os textos motivadores eram longos, reduzir aqui os principais pontos trazidos, certo? Aquilo que vocês, eu acredito que tenham marcado, tenham sinalizado, né, com a caneta, no momento que leram, no momento que interpretaram o tema. Aqui nós temos o quesito padrão do Enem, certo? Para aqueles que ainda não estão acostumados, não estão familiarizados, certo? Aqui nós temos as 5 competências avaliativas já nesse quesito. A partir da leitura dos seus motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo, argumentativo, muito cuidado. Eu ainda peguei algumas redações em que o aluno montou no final um texto dissertativo, ok? É, Lembrem-se que as competências 2 e 3 exigirão, para alcance da nota máxima, ou seja, dos 200 pontos para cada uma das competências, o respeito à modalidade de texto solicitado, tá certo? Entre os diversos tópicos exigidos, o corretor espera que o aluno tenha elaborado um texto dissertativo argumentativo, ok? Para aqueles que ainda têm dúvida, né, o texto dissertativo é aquele texto dissertativo argumentativo, é aquele texto que mescla informação, certo? Mais argumentação, ou seja, aquele texto baseado em uma opinião, ok? Amparado em um senso crítico, ok? O texto em que você tem um juízo de valor estabelecido. O texto informativo é o texto expositivo, em que você analisa fatos, ideias, ou seja, também eventos. Tudo bem. Em modalidade escrita, formal de língua portuguesa, observem que aqui ele contempla a competência número 1, ok? Em que você será avaliado pelo respeito à língua portuguesa, né? As regras gramaticais da língua portuguesa, ok? Eu chamo a atenção dos senhores principalmente para aqueles erros comuns, né? Que nós devemos evitar. Ortografia, certo? Divisão silábica. Então, vamos colocar aqui divisão silábica. Ou também concordâncias, tanto nominal quanto a verbal, ok?
regência do verbo, ok? Erros com relação à apresentação das classes gramaticais, certo? O uso das classes gramaticais. Etc. Sobre o tema, impactos do isolamento social na saúde mental dos idosos durante a pandemia, apresentando proposta de intervenção. Olha o comando da prova. Então, aqui nós temos a competência número 5. Okay? Que respeite os direitos humanos, sempre respeitando os direitos humanos. Ok? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Bem, como eu falei, aqui eu trago um resumo, né, dos textos motivadores. No texto número 1, ele trazia mais ou menos assim, né, informações, ele trazia informação de que a depressão já era um transtorno, ok, frequente entre os idosos. Com a pandemia, a tendência é que os números se elevem, ok? Depois ele traz também, na continuidade do texto, as causas, né, dessa possível elevação do número de depressão entre os idosos, né? As incertezas quanto ao presente e ao futuro. Estamos num período de pandemia, de quarentena, certo? Mudanças repetidas na rotina. O próprio texto fala várias vezes que o isolamento social, né, fez com que idosos que antes ganharam uma certa mobilidade, né, é, natural da própria cidade que entende, né, a presença do idoso como uma sequência natural, né, do envelhecimento da sociedade, mas que agora, devido à pandemia, devido à quarentena, devido ao isolamento social, esse idoso, de forma repentina, precisou se isolar, ok? E ele perdeu uma certa liberdade. O texto fala, então, que ele perdeu a liberdade de se locomover, ok? Então, fala também, né, da redução de contatos físicos físico e social. Com social aqui, né, ele fala até com relação a familiares e amigos, ok? Ele aborda também ao longo, né, do texto número 1, a referência sobre a carga emocional, ok? E também ele aponta, né, algo claro de que os idosos são vulneráveis, certo? Eles fazem parte do grupo de risco, certo? Eles sofrem, né, mais sensivelmente os efeitos do isolamento social, ok? E também do distanciamento social. Okay? E também ele pontua informando que este último grupo, por fazer parte, né, seus integrantes fazerem parte do próprio grupo de risco, né, normalmente a sua retomada ao convívio social será mais tarde. Né? Ele aponta que será o último grupo a retomar a normalidade. Okay? Ele aponta também que nos últimos anos os idosos, né, se tornaram mais independentes, ok? E aqui eu pontuo como um envelhecimento natural da própria sociedade. Isso aqui não está no texto motivador, mas eu trago, né? Poderia ser abordado pelos senhores na própria redação, ok? E também porque os idosos, né, são enxergados pela sociedade, são vistos pela sociedade como um público consumidor, ok? E também estes idosos, eles sentiram gosto do protagonismo. Esta expressão é apresentada pelo próprio texto motivador, né? E o próprio texto finaliza dizendo que há uma necessidade de uma atenção especial por parte, né, da sociedade, por parte dos demais integrantes da sociedade em relação aos idosos. Ok? Este texto está disponível, né, no portal do envelhecimento, ok? E foi uma adaptação. Já no texto 2, nós temos uma referência, né, que é um recorte de uma notícia extraído
site, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ok? Então, é um recorte de notícia, certo? Aqui ele aborda especialmente a mudança, né, em relação à questão psíquica do idoso, né? Então, há um sofrimento, ele enfatiza essa ideia do sofrimento psíquico, né? Ele fala dos casos de depressão, dobraram entre os idosos, perdão, entre os brasileiros, ele não pontua os idosos, certo? Mas ele fala da depressão que dobrou entre os brasileiros devido à pandemia, devido à quarentena. Ele apresenta dados estatísticos, muitos dados estatísticos, certo? Que devem ser interpretados pelos senhores, devem ser analisados, ok? Não devem ser copiados, mas devem ser analisados, ok? E este texto ele já traz, né, uma saída, uma solução. É natural do tema do Enem, um dos textos motivadores já apresentar alguma saída, alguma solução que poderá ser aproveitada pelos senhores na futura proposta de intervenção. Ok? E aqui eu trago em negrito o que ele aborda, né? A psicoterapia pela internet e exercícios físicos pelos idosos. O texto traz como alerta não mudar os hábitos de forma radical, né? Não impor mudança radical de hábitos em relação ao que o idoso já executava, certo? Então aqui pode ser também aproveitado na proposta de intervenção. É normal, como eu falei para os senhores, que a prova do Enem já traga em um dos seus textos motivadores alguma dica, né, de solução, de saída que será aproveitada na proposta de intervenção, certo? Será transformada em proposta de intervenção. E o último texto, certo? O texto número 3, nós temos também um recorte de notícia, certo? Extraído do site UOL, ok? Um artigo produzido pelo médico Drauzio Varela, ok? Sobre o coronavírus e a quarentena, ok? Especialmente, veja o título do artigo, né? Saúde mental dos idosos em isolamento. Também foi uma adaptação, né, da proposta de redação. Aqui neste texto, né, eu trago alguns resumos, alguns tópicos que vocês poderão, com certeza, ao terem lido, sinalizados no momento da análise, né, da interpretação. O isolamento pode trazer solidão e provocar ansiedade. Então, o isolamento social, né, naturalmente poderá trazer solidão e provocar ansiedade. Okay? E este texto ele traz, né, como o texto número 2, algumas saídas, algumas possibilidades, né, formas de amenizar os efeitos da quarentena na saúde mental dos idosos. E eu coloquei aqui em negrito todas as ações, né, esperadas. Conversas entre familiares e o idoso, certo? Estabelecimento de diálogo rotineiro, um diálogo normal entre familiares e idoso, ok? Exercitar a memória através de jogos de mesa, ele fala lá no texto motivador, né? Baralho, dominó, etc. Assistir filmes, e ele destaca, né? Mesmo que cada um em sua casa, né? Ele fala lá, estabelecer horários combinados para depois estabelecer um comentário, né? Um diálogo sobre o filme, ok? Ele aborda também a importância de usarmos as tecnologias, né? Ele fala desde o telefone, a internet, fazer videochamadas, etc. Mostrar ao idoso, sempre tentar enfatizar ao idoso que aquele ambiente, que aquele momento é passageiro, ok? Cuidar do corpo, ele fala, né? Em fazer exercícios físicos, e aqui a gente estende, né? Fazer pilates, fazer alguma atividade física dentro de casa, tá certo? Aqui pode ser através de um acompanhamento, né,
pela internet, com um profissional de educação física. E aqui pode ser até aproveitado na proposta de intervenção, ok? Ele fala que diariamente, né, o idoso deve relaxar, ele coloca lá na varanda, no quintal, ok? E não infantilizar o idoso, certo? Um tópico bastante interessante. Afinal de contas, o idoso não é uma criança. Bem, também para aqueles que não estão familiarizados, né, eu recortei aqui as principais instruções da prova do Enem, tá certo? Desde a questão do rascunho, sua redação deverá ser escrita, né? Rascunhada no espaço apropriado, que seu texto deverá ser escrito em folha própria, né? De redação até 30 linhas. A redação que apresentar cópia dos trechos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiada desconsiderada para efeitos de correção. Aqui é bem interessante, viu, galera? Olha só. Você não vai copiar os trechos da proposta de intervenção, ok? Mas você pode interpretar o texto. Você vai fazer isso, você vai interpretar o texto e você pode até parafrasear o texto. Você pode escrevê-lo com outras palavras, tá certo? Claro que você não vai copiar um texto inteiro, você não vai parafrasear um texto inteiro, mas você pode pegar algum tópico trazido pela proposta de intervenção e parafraseá-lo, ok? Escrever com outras palavras, dar sua interpretação, ok? Depois ele diz aqui que receberá nota zero em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. O aluno do terceiro ano, aluno, certo, de Diego, não vai escrever menos do que 30 linhas, certo? Se você não tem o hábito de escrever, a partir de agora você vai sempre produzir textos com no mínimo 30 linhas, no máximo 30 linhas também. Mínimo 30, máximo 30 linhas, tá certo? Porque eu só consigo sustentar uma boa nota no Enem se eu tiver um texto conciso, coeso, bem argumentado, bem construído, ok? E é inadmissível que um aluno vá para a prova do Enem pensando em fazer um texto, né, com 15 linhas, 20 linhas, né, 25 linhas, não, vai escrever 30 linhas, ok? As 30 linhas vocês vão sentir até que elas são insuficientes, vocês gostariam de ter mais para poder escrever, ok? Também receberá nota zero aquele aluno que fugir do tema, certo? Ou que não atendeu ao tipo de texto indicado na proposta de redação. Tipo de texto, texto dissertativo argumentativo, tá certo? Apresentar proposta de intervenção que comprometa os direitos humanos e as diversidades. Muito cuidado com isso, ó. Certo? Há discussões, há debates aí sobre a proposta de intervenção que desrespeitar os direitos humanos não vai ser mais zerada. Apenas o garoto perderá a pontuação referente lá à proposta de intervenção, ou seja, 200 pontos. Você, aluno, vai para a redação respeitando os direitos humanos, ok? Você vai imaginar que se você desrespeitar os direitos humanos, sua redação vai receber zero, tá bom? Então, proposta de intervenção sempre que respeite os direitos humanos. Não custa nada respeitar os direitos humanos. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, certo? Deliberadamente, ou seja, de forma proposital. Você escreveu de forma proposital parte desconectada, ok? Aqui é para justamente evitar repetições, como no passado nós tivemos, de garotos que colocaram hino de time de futebol no meio do texto de redação, ok? Ou então receita de miojo, receita de bolo, etc, ok? E aquelas redações não foram zeradas, certo? É prova inequívoca de que a redação muitas vezes não é lida e que o corretor não que o corretor não tem condições de ler tantas redações, como é imposto, ok? E também texto ilegível,
que é para você, garoto, que tem dificuldade em escrever um texto legível, certo? Faça caligrafia, certo? Não dói, não vai matar ninguém, faça caligrafia, tá certo? O que não é admissível também é você perder pontos ou chegar ao ponto de receber uma nota zero em um vestibular ou no Enem, porque sua letra é ilegível, tá certo? Beleza. E aqui só uma referência do site onde o tema de redação foi retirado, ok? Depois dê uma olhadinha nesse site, tem outros temas bem interessantes. Bem, aqui vocês já conhecem também, certo? Eu montei essa legenda de cores para poder facilitar a nossa didática, a nossa compreensão, certo? Lembrem-se que eu estou já há algum tempo pedindo para vocês qualificarem a redação a partir de um repertório cultural, certo? O Enem exigirá de vocês pelo menos 2 repertórios culturais, tá certo? O que seria isso? A partir de agora você vai imaginar os temas que são de interesse do Enem, assuntos que são de interesse do Enem. Nós já conversamos sobre isso em outras aulas. Nós temos material aqui na plataforma sobre esse assunto, certo? Você vai buscar um repertório cultural porque o Enem exige pelo menos 2 repertórios, ok? Para a redação alcançar a nota máxima, a nota 1000. Então, você vai buscar o que autoridades, celebridades, pensadores, políticos, artistas, certo? Falaram a respeito de determinado assunto, ok? Vocês vão buscar referências a músicas, a filmes, a livros, ok? A autores, tá certo? E vão trazer aqui para a redação. Isso vai qualificar o texto, certo? Isso vai aproximá-los mais em relação à nota máxima, certo? Aos 1000 pontos. Eu vou facilitar um pouco para vocês, certo? É um repertório cultural, a Constituição Federal. Saber ler a Constituição Federal, saber transitar pela Constituição Federal, transmite ao corretor que o aluno, o elaborador daquele texto, um candidato, é uma pessoa diferenciada. Porque, galera, é inacreditável, é inadmissível, mas muitos homens morrerão sem conhecer a Constituição Federal, certo? E a nossa Constituição, ela é riquíssima em assuntos. O que você imaginar sobre qualquer assunto, imagine um assunto, é tratado na nossa Constituição, certo? Então, você pode baixar a Constituição e buscar, né, material, um PDF com uma tecla de pesquisa, né, Ctrl F, o assunto dentro da Constituição. Esse assunto, por exemplo, o tema dessa redação, o idoso, é tratado na Constituição, é tratado pela Constituição, ok? E o idoso é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado o tratamento digno, oferecer uma vida digna, um tratamento digno ao idoso. Então você pode usar a Constituição Federal como um repertório cultural, tá certo? Porque, mais uma vez, eu reforço, a ignorância humana é tamanha, ok? É extrema, que muitos homens morrerão sem conhecer os seus direitos, ok? Em vermelho, nós vamos ter a apresentação do tema e retomada nos parágrafos seguintes,
Sempre que vocês enxergarem a cor vermelha no nosso texto, será isso, a apresentação do tema e retomada dos parágrafos seguintes. Na cor azul, nós temos a argumentação extra. O Enem espera que você parta dos textos motivadores para uma argumentação extra, ok? E como eu coloquei aqui, sendo extra, quer dizer que não está ligada aos textos motivadores. Vai somar pontos no quesito argumentos levantados, além daqueles que foram apresentados pelos textos motivadores. Observação: tem que ter relação com o tema, tá certo? O que eu coloquei aqui dentro, aqui teria que ter uma outra aspas, dentro dessas aspas, é porque no barema o corretor terá um item lá que é justamente para contemplar as competências número 2 e 3. Os argumentos apresentados, os argumentos levantados pelo aluno, pelo candidato, vão além dos textos motivadores? Se sim, né? Pronto, ele marca lá e você vai ganhar mais pontos. Se não, quer dizer que seu texto ficou limitado ao que a proposta de redação trouxe, ao que os textos motivadores trouxe. Tá certo? Então, muita atenção a esse item azul. Eu chamaria muita atenção para este item verde, para este item azul. Ok? Na cor preta, na cor preta vocês verão que é a informação que já está nos textos motivadores. Utilizarei com outras palavras. Não é copiar, eu vou parafrasear. Serve como reforço, informando ao corretor que estou na linha de interpretação esperada. Ok? Quando a prova, né, quando a banca elabora a proposta de redação, já existe um barema interpretativo, tópicos que serão pontuados mais ou menos se o garoto, né, abordou aquela interpretação. Se ele manteve uma interpretação, né, uma argumentação rasa, uma argumentação superficial, vai ter uma pontuação. Se ele consegue ir além, né, ele vai também ter uma pontuação extra, uma pontuação além, ok? Então, você pode aproveitar os argumentos que a prova trouxe para partir deles e ir além, ok? Na cor roxa, nós temos a proposta de intervenção. E aqui nós temos também na nossa plataforma uma série de aulas em que eu trago dicas sobre a proposta de intervenção, certo? Lembre-se que a proposta de intervenção ela vale 200 pontos. E para alcançar esses 200 pontos, você deverá apresentar o que será feito, como será feito, quem fará, quando será feito e com qual finalidade. Bem, aqui nós começamos a nossa introdução. É um padrão de resposta, certo? Aqui não é a única resposta esperada, ok? Tanto não é que muitos alunos alcançaram a nota máxima na redação que fizeram, certo? Ou seja, eram textos que estavam bons, textos que estavam coerentes, textos que estavam de acordo com o que foi esperado pelo examinador, né? Por quem preparou aquele tema. Na cor verde, o repertório cultural está aqui. Exatamente 32 anos atrás, a Constituição Brasileira da República, Constituição da República Federativa do Brasil, atual Constituição da República Federativa do Brasil era promulgada, e assim um rol de direitos eram consolidados, entre eles o amparo ao idoso, está aqui, assegurando a participação social e a defesa à vida. Nos últimos meses, frente à pandemia de Covid-19, os cuidados com a população idosa no Brasil foram intensificados, especialmente quanto à saúde mental e as consequências devido ao isolamento social. Uma introdução bem simples, uma introdução apenas para mostrar ao corretor que eu entendi qual é o tema, qual é a intenção do tema, tá certo? E eu trago aqui já a minha
o meu repertório cultural, minha apresentação, né, de autoria. O repertório cultural, galera, também tem a intenção de transmitir autoria, né? Este texto é meu, certo? Dificilmente o corretor vai ver um outro que siga esta mesma inicialização, certo? Pronto, aqui nós temos o primeiro desenvolvimento, certo? Na cor azul a retomada do tema, na cor vermelha a retomada do tema, na cor azul a argumentação extra e na cor preta, né, o aproveitamento das ideias trazidas pelos textos motivadores. Vamos lá. Em primeiro plano, torna-se indispensável analisar o contexto social ao qual a população idosa está inserida e como, a partir da pandemia do coronavírus, questões sensíveis, como nesse caso com esse grupo, ficaram evidentes. O contexto social evidenciou a negligência tanto da família quanto dos governos, e como muitas vezes o idoso é esquecido em asilos ou deixado sozinho em casa, pois alguns integrantes da sociedade ocidental têm pelos seus anciãos a vergonhosa impressão de que são pessoas dispendiosas economicamente às famílias. Contudo, o que o idoso tem de sobra, afinal, passaram por diversas experiências, é sabedoria e cautela para superar as diversidades da vida. Nessa circunstância, o impacto relevante da quarentena em relação à saúde mental, exigindo principalmente dos familiares que estão em contato direto uma atenção com relação às mudanças de comportamento e a disposição para a execução das atividades diárias. Senhores, observe o seguinte: vocês viram que os textos motivadores trouxeram tudo que foi esperado quando você trabalha os impactos da quarentena sobre a saúde mental dos idosos. Então, vocês já deverão pensar o seguinte: se os textos motivadores trouxeram todos os impactos, ou melhor, trouxeram aquilo que você imaginava, que você pensou, né, você não pode copiar. Você não pode escrever aquilo ali. Será que o texto motivador, exato, será que a proposta de redação não queria, na verdade, mexer com a ferida brasileira de descaso com o idoso? Será que a proposta de intervenção, perdão, a proposta de redação não queria mostrar que a nossa sociedade ela é negligente? Será que a problemática não era essa? Eu fiz esse primeiro parágrafo de introdução, de desenvolvimento, a tentativa então de mexer com essa ferida da negligência social com o idoso, que ficou mais acentuado agora com a pandemia. Porque o idoso, a questão do idoso ficou em destaque. Em destaque porque é um dos principais grupos de risco. Falou-se em isolamento vertical, horizontal, ok? Apenas os idosos, isolados, as pessoas de grupo de risco, etc. Né? Mas trouxe a discussão de que a nossa sociedade ela tem um descaso em relação ao idoso. Ok, esta está aqui, nessa parte azul, que é a argumentação extra. Aquilo que dá ao meu texto a minha opinião. Traz a minha opinião. Ok? Aqui na cor preta, o que os textos motivadores apresentaram. Contudo, eu parafraseei, eu coloquei de outra forma. Eu escrevi então com outras palavras.
ok? E na cor azul que está aqui, uma outra argumentação extra, partindo para aquilo que é comum, que todos pensaram sobre o impacto realmente físico, mental, ok, da quarentena sobre os idosos. O que, de fato, todos os textos motivadores, os três textos motivadores, traziam em peso, certo? Então, com este parágrafo, eu começo a alertá-los. Se vocês querem a nota 1000, vocês deverão sair do senso comum. Deverão ousar, ok? Pronto. Aqui nós temos o segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Além disso, além do que? Daquilo que foi abordado no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Além disso, vale traçar a discussão acerca de algumas posturas antes e durante a quarentena. Ó, antes e durante a quarentena. Observa-se que mesmo com as diversas limitações decorrentes da vida, a terceira idade gozava de mobilidade. Não foi isso que o texto motivador falou? O texto motivador número 1 falou sobre isso. Só que, na verdade, lá ele fala em liberdade. Que antes da pandemia, o idoso era protagonista. Ele passou a ser protagonista. Ele começou, né, a ser visto pela sociedade como um, como parte da sociedade de consumo, ok? Um grupo interessante como sociedade de consumo, ok? Que teve uma liberdade protagonista, né, do convívio familiar e com os amigos. Beleza? Aqueles que gozavam de um bom convívio com a família e com amigos. Pronto, então vamos voltar aqui. Observa-se que mesmo com as diversas limitações decorrentes da vida, né, saúde, etc., a terceira idade gozava de mobilidades, mesmo que reduzidas, devido aos obstáculos físicos das cidades. E o convívio com terceiros simbolizava a própria manifestação da liberdade. Está aqui, ó. Agora, durante a pandemia do Covid-19, encontram-se isolados em seus domicílios, alguns acompanhados dos demais integrantes da família, outros afastados devido aos riscos que uma possível contaminação pode gerar à saúde. Pronto, está aqui. Estou caminhando para a minha redação alcançar uma nota interessante. Inevitavelmente, como impacto, é imaginativo a total mudança dos hábitos dos idosos, o que em uma versão radical tenderá a elevar os índices de estresse e a sensação de dependência emocional. Meninos, essa parte que está aqui, essa parte final, novamente, nós temos nos textos motivadores, certo? Especialmente no texto 2, mas eu novamente trago com outras palavras. Ok? Beleza. Eu não vou copiar, eu vou trazer com outras palavras. Tá certo? Mas o meu destaque, a minha argumentação extra está aqui. Isto. Ok? Pronto. E aqui nós temos a parte final do nosso parágrafo, do nosso texto, perdão. Nesta parte, na cor em vermelho, né, novamente eu tenho aqui a retomada do tema e a inicialização da minha conclusão. E aqui eu chamo a atenção de você, garoto, que tem dificuldade de montar um parágrafo de conclusão. A partir de agora você vai usar esta parte que está na cor vermelha, tá certo? É sua, é para você usar. Diante da problemática, constata-se que, devido à pandemia do coronavírus, os cuidados com a população idosa devem ser redobrados, cabendo ao Estado e principalmente aos familiares um papel decisivo, com o intuito de diminuir os efeitos do isolamento social. Ok? Aqui você tem a divisão de responsabilidades já sendo apresentada. Ó. Estado e família. Certo? Eu sempre
falei isso com vocês. Vamos dividir as responsabilidades, tá bom? A redação quer essa divisão de responsabilidades. A prova do Enem não quer que você atribua todas as responsabilidades ao governo, nem apenas à família, mas sim divida este peso de resolver o problema. Pronto. E depois você vai dizer o que vai ser feito, como será feito, quem fará, com qual finalidade, tá bom? Você vai explicar muito bem isso. É o que está na cor roxa. A proposta da invenção propriamente dita. O Ministério da Saúde deve, em parceria com as secretarias municipais, disponibilizar psicólogos através de programas de combate ao estresse. Então, está aqui o que vai ser feito. Quem fará, tá certo? E o que será feito está aqui, disponibilizar psicólogos para o quê? Executarem programas de combate ao estresse, de diminuição do estresse, de solução do estresse, ok? Essa ação pode ser executada por meio da internet, ou meio, mecanismo, certo? A forma como será executada, para aqueles que dominam a tecnologia, ou em loco, aos meninos que gostam sempre de uma expressãozinha em latim na redação, ó, aqui, ó, com detalhe, entre aspas, certo? Aos mais resistentes. Pronto. A, já a atuação da família deve ser conduzida de forma a tentar manter o idoso ativo, que será feito através de uma rotina que envolva exercícios físicos, ó, por meio de profissionais especializados, ok? Professor de educação física, etc., o personal trainer, etc., ok? E resgatando sua importância social. Afinal, como preconiza a Constituição Federal, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar a pessoa idosa, inclusive ofertando uma vida digna. Beleza. Veja que nesta cor verde eu resgatei o meu repertório cultural lá na minha introdução, tá certo? Para dar o fechamento, para dar o arremate do meu texto, ok? Eu espero que vocês tenham percebido que os parágrafos eles são construídos a partir de orações curtas ou orações medianas. Não é para montar uma redação com parágrafos que apresentam apenas um ponto, né? O ponto finalístico daquele parágrafo. A redação é construída a partir de parágrafos com períodos medianos ou curtos, certo? Para dar possibilidade ao corretor de parar, ler o seu texto, reavaliar, analisar aquilo que está sendo colocado, ok? Aqui é uma redação meramente exemplificativa. Eu espero que tenha sido satisfatória essa exposição. Até mais e tenham uma boa semana.